Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que joia! Antes de tudo, eu quero desejar saúde para você, para sua família, que vocês estejam passando bem por esse período, né, de pandemia, que vocês possam estar saindo ilesos de toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer doença, tá bom? Desejo que você esteja em plena saúde. Bom, nós estamos desenvolvendo essa aula nessa plataforma agora, nesse formato, porque já faz algumas semanas nós estamos de quarentena. E como vocês sabem, o mais importante entender agora é que vocês não têm aula à distância, vocês não têm aula EAD. A aula de vocês é presencial. E nós estamos cumprindo uma determinação do MEC, do Ministério da Saúde, e está tentando manter a regularidade das aulas, sem ocasionar nenhum tipo de interrupção para o conhecimento do aluno, para o desenvolvimento do aluno. Porém, as nossas aulas, obviamente, estavam formatadas no formato presencial. Nós estamos tendo que adaptar e criar alguns recursos para tentar passar a mesma informação que nós passaríamos no presencial através dessas tecnologias mediadas, né? Enfim, nem sempre a gente consegue o melhor, mas espero que vocês estejam percebendo o nosso empenho em tentar fazer com que essa informação chegue até vocês, ok? Então, dito isso, eu queria lembrá-los que a plataforma oficial da universidade é o Moodle. Então, eu tenho usado o Moodle desde o nosso primeiro determinação de fazer à distância. O Moodle é a nossa plataforma e é lá que vocês precisam realmente criar uma interação. Eu sei que alguns colegas têm dificuldade com equipamento, com computador e tudo mais, mas mesmo assim, eu queria dizer que o recurso que nós temos hoje é esse. E, portanto, vocês precisam, de alguma maneira, acessar essa plataforma, buscar esse recurso, né, para estar antenado no que está acontecendo e principalmente alguns exercícios que a gente possibilita estar fazendo por lá. Bom, alguns exercícios que você eventualmente não consiga fazer por lá, eu estou sugerindo para você fazer no caderno, para que no momento oportuno a gente possa ter acesso a essa informação e, obviamente, manter você em sintonia com a turma, né? Então não fique desmotivado se você está tendo dificuldade com recurso, porque todo mundo está tendo dificuldade com recurso, eu mesmo, né? Antes de fazer esse vídeo para vocês, já tentei umas 4, 5 vezes e ele interrompe por algum barulho, por algum problema que trava, enfim. Inclusive, eu vou disponibilizar um exercício para vocês e, ao fazer o exercício, pode ser que haja alguma falha no áudio, tudo. Vocês, por favor, me reportem para que eu possa depois fazer de uma outra forma para tentar atender ao entendimento da maioria, ok? Bom, outra coisa importante é que eu vou estar pelo WhatsApp durante o período da aula. Então, eu explico. Durante o período da aula, eu fico disponível no Moodle e também no WhatsApp. Então, se você quiser falar comigo nesse período da aula, das 19 até as 22h40, que é o nosso horário de aula, eu vou estar lá em sintonia, sim, tá bom? Você pode falar comigo sem problema. Obviamente, antes desse horário e depois desse horário, eu evito até por uma questão de coerência, né? Porque esse período eu estou trabalhando, então é como se eu estivesse fazendo um registro de pontos também, que está sendo acompanhado pela instituição, tá bom? Então, o ideal é que a gente mantenha dentro desse horário para a gente estar conversando, né? É óbvio que pelo Moodle está lá aberto, você pode me perguntar quando quiser e quando eu for entrando para responder outras questões, eu respondo para você também, tá bom? Isso pelo Moodle, né? Pela sala virtual do Moodle. Bom, vamos lá. Eu vou tentar projetar para vocês agora o exercício que eu propus na nossa última aula, tá? Essa primeira parte aqui eu queria tentar projetar ele para a gente conversar antes de entrar num conteúdo novo, né? E de também dar algumas orientações sobre o nosso trabalho em grupo e o trabalho do exercício que vocês estão fazendo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar a tela. Eu espero que todos estejam vendo aí, ok? Um gráfico de pizza. Mas, enfim, eu vou ler para vocês novamente, vou tentar dar uma explicação em cima desse conteúdo, eu não consigo registrar, né? Pelo menos eu não sei como fazer isso, registrar na tela aqui para fazer simultâneo, mas eu consigo projetar e projetando eu consigo pelo menos conduzir um entendimento pelo slide, tá bom? Bom,
Vocês repararam que eu estou com a garganta ruim também, então para ajudar, eu vou ter que fazer vários vídeos picotados, né? Porque não dá para dar continuidade. Até porque é horrível você ficar vendo um vídeo muito longo, né, gente? Sem estático, sem muita ação, é complicado. A gente vai tentar passar em vídeos picados, tá bom? E aí você vai assistir, inclusive você pode assistir pelo seu celular depois. Bom, Amarildo e Daniel, esse é o enunciado que vocês têm, que eu propus na aula passada, né? Dando aí uma provocação, um entendimento sobre produtividade, que é o nosso tema. Nós estamos pensando em produtividade, pensando simplesmente num cálculo simples de produtividade, pensando no recurso que está sendo gerado em função do recurso que está sendo utilizado, ok? É o output sobre o input. É simplesmente isso que nós estamos propondo. A Maria e o Daniel fabricam engradados para revenda aos plantadores locais. Eles e seus 3 empregados juntos somam 50 horas por dia para fazer 150 engradados. Qual é a produtividade da empresa deles? Veja, essa produtividade nós estamos relacionando a quantos engradados são feitos em relação ao homem, em relação ao dia, tá? Podendo fazer isso, obviamente, se eu sei a quantidade de horas trabalhadas no dia por pessoa, eu consigo fazer também por homem hora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no exercício como esse, que é um problema, né? A gente tem aquele trauma de problema que a gente resolvia lá no ensino médio, no, sei lá, no ensino fundamental, onde é mais difícil interpretar o problema do que resolver a questão. Esse aqui é o típico deles. É mais difícil interpretar o enunciado do que resolver a questão, né? Até porque a primeira coisa que você depara é com o problema de 50 horas. Você faz a relação do dia, que tem 24 horas, e fica pensando, pô, mas como é possível 50 horas? Então, veja, nós estamos falando em 5 pessoas. A Marilda e Daniel e os seus 3 empregados. São 5 pessoas, cada pessoa trabalhando 10 horas. Então, cada pessoa trabalhando 10 horas equivale a 50 horas nesse período por dia, tá? Então, é essa relação que você tem que fazer. Então, no primeiro momento, você poderia, de uma maneira muito simples, pegar, né, dividir 150 engradados, que é a quantidade de unidade feita por dia, dividindo, né, pela quantidade de horas, você já saberia que cada trabalhador trabalha 10 horas. Mas isso não ajuda em nada, não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando qual é a produtividade da empresa deles. Então, para saber a produtividade da empresa deles, né, eu poderia pegar, né, e é essa a proposta, poderia pegar a quantidade de horas que eu utilizo, né, e a quantidade de engradados que eu utilizo, mas pensar agora em quantas pessoas eu utilizo. Então, eu estou fazendo a extração dos dados. São 5 homens fazendo 150 engradados. 150 dividido por 5, 30. Ou seja, cada, cada homem faz 30 engradados por dia. Esta é a produtividade dessa empresa. 30 engradados por homem dia. Agora veja, eu não estou falando em porcentagem, nada disso. Eu estou falando simplesmente com relação aos dados que eu possuo. Agora, se eu quiser analisar se está havendo uma produtividade ou não, eu preciso analisar 2 instantes diferentes, 2 momentos diferentes, obviamente utilizando a mesma referência, né? No caso, se eu já sei que eu utilizo, né, ou que eu faço 30 engradados, homem, dia, agora eu tenho uma outra relação que eu preciso analisar. Com a nova proposta, quantos engradados seriam feitos? E essa informação já está no enunciado. Um dos empregados sugeriu a realocação do trabalho de modo que o fluxo se tornasse mais suave. Ele acredita que com isso pode aumentar a produção de engradados para 192 unidades por dia e trabalhar com um funcionário a menos na produção, deixando Daniel com as funções administrativas. Qual seria a nova produtividade? Essa é a pergunta. De quanto seria o aumento da produtividade? Essa é a segunda pergunta. Veja, para eu definir quanto será a produtividade, eu já tenho os dados. Eu sei que a proposta é fazer 192
né? É, 192 engradados, 192 unidades, utilizando um homem a menos. Eu tinha 5 homens, agora eu passo a ter 4. Então, 192 dividido por 4. Quantas horas eu teria agora? Eu já sei, né, que a quantidade de, de horas cairiam para 40, né? Eu teria um homem que não está diretamente ligado a essa produção, ele está indiretamente porque ele vai fazer outras funções. Mas na produção, agora eu estou usando só 4, ok? Então, 192 dividido por 4. Se você fizer esse cálculo aí, nós vamos chegar na seguinte referência. 6,92 dividido por 4, né? Nós teríamos aí 48 engradados. Ou, se nós dividíssemos 192 engradados por 40 horas, 4,8 engradados. Seria quase 5, né? Seria 4 engradados completos e um incompleto, tá? Para efeitos de produção, eu poderia considerar esse produto semi-acabado e tudo mais, mas não é essa a relação que a gente está fazendo agora. A gente simplesmente está analisando a produtividade 2. Por quê? A produtividade 1 eu já cheguei à conclusão. Eu tenho 30 engradados por homem dia ou 3 engradados hora homem. No nosso caso, na produtividade 2, 192 dividido por 40, 4,8 engradado hora homem ou 48 engradados por dia. Se nós analisarmos agora, como nós temos feito em outros exercícios, a produtividade presente em relação à produtividade passada, ou seja, a produtividade 2, né, que é aquela que eu estou analisando com a hipótese de aumentar e, ao mesmo tempo, reduzir o funcionário. Em comparação à produtividade atual, que seria a produtividade 150 utilizando de 5 funcionários, né, 5 empregados, se eu fizer essa comparação, produtividade 2 menos a produtividade 1, eu vou ter aí a produtividade de engradado que está sendo produzido por hora homem. Então, alguns alunos me responderam isso. Olha, a produtividade é 1,8 engradado hora homem. Tá. Ok, 1,8 realmente é o que está aumentando por hora homem. Mas não é essa a pergunta. A pergunta que eu estou fazendo é o seguinte: quanto de fato aumentou de produtividade? Né? Quanto por cento aumentou? Então eu coloco, veja só, eu posso colocar 48 engradados, que é engradados por homem-dia, né? Dividido por 30, menos 1 vezes 100, ok? Então, com essa informação, eu chegaria no resultado. Ou, se eu sei, e aí é a informação mais legal que eu gostaria que vocês concluíssem, se eu sei que eu vou subir para 4,8 engradado por hora homem, e eu sei que o atual ele é 3 engradados hora homem, ora, 4,8 dividido por 3 é igual a 1,6 menos 1, que é o inteiro, né, que a gente sempre menciona para vocês, é o 100, é o inteiro, menos 1 vezes o 100, para concluir em porcentagem, estaria equivalente a 60% unidade hora homem. Se eu analisar por engradados por homem-dia, a mesma coisa, né? Agora, vamos supor que o aluno pensou o seguinte, falou, bom, está aumentando 1,8 em relação a 3, que é a quantidade que eu produzo atualmente, né? Vai dar 60, né? 0,6, 0,6 vezes 100, 60%. Então, veja, você chega nesse resultado de diferentes formas, mas o modelo que a gente está tentando ensinar a vocês é sempre pensar dessa forma. Eu tenho o modelo presente e o modelo futuro. O modelo futuro em relação ao modelo presente, quanto ele está dando de diferença em porcentagem? Ou seja, eu analiso sempre dessa forma, né? Eu tenho uma situação inteira que é 100%. No nosso exemplo do engradado sendo feito por, por homem-dia, né? 30 engradados. Bom, 30 engradados por 5, né? Pensando nos 150 engradados, na prática é o seguinte, cada funcionário está fazendo 20% dessa produção total. Ou seja, esse 100%, né, da produção está sendo dividida pelos 5, equivalente a 20%. A gente já percebe um aumento se eu fizer a mesma divisão por 4.
porque por 4 eu vou ter o equivalente a 25%, né? Ou seja, os 4 vão estar dividindo aquelas 192, né? Numa quantidade de 48 engradados por dia, que equivale a 25% daquela produção diária, ok? Então, já aí a gente já percebe uma produtividade em relação ao passado e ao presente, ou se a gente utilizar o exemplo que está colocando aí, a proposta do funcionário em relação à produção de hoje, ok? Tentem fazer mais uma vez e a gente volta daqui a pouco para a gente conversar, tá bom? Eu vou dar essa interrompida, né? E aí a gente volta daqui a pouquinho com mais 15 minutos e vamos tentar fazer esses bloquinhos aí. Até mais, gente.